Estamos aqui diretamente da Fenatran, no estúdio exclusivo da Mundo Logística, onde durante essa semana a gente vai fazer uma série de entrevistas especiais. Eu estou aqui com o senhor Marcos Batistella, da BBM, e com o Leopoldo Soares, da KMM, para a gente bater um papo super especial. Queria agradecer a presença do senhor aqui com a gente, e é um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, acho que é um prazer aqui também a gente vir falar um pouquinho do que a gente já fez aí por esse mundo afora aí da transporte e logística. O Marcos, Cristian, ele é sócio, conselheiro, fundador da BBM, presidente do SETSEPAR. Se começar a falar do currículo dele aqui, a gente precisa... Ele é a história da BBM, basicamente. Ou do transporte rodoviários e cargas do Brasil, né? Mas... tem um pouquinho aí, dizer, eu comecei a lidar com o transporte, isso aí é uma cachaça, né, que a gente fala, né? Eu comecei, não por livre e espontânea vontade, estava no final da faculdade, e aí não é que me convidaram, me intimaram aí a fazer uns estágios na empresa ainda, na época, o transporte do Grupo Batistella era dentro da concessionária Scania, em Curitiba, então era um setor do transporte. E aí eu comecei lá, depois aí mais na frente mudou daí, ficou uma empresa independente, depois aí virou BBM lá na frente. E nesse período eu entrei e fiquei na área desse segmento de logística, transporte e coisa. Há 40 e tantos anos, não dá nem para falar muito, porque senão a gente começa a se sentir mais velho ainda. Mas como é que surgiu assim, esse interesse por esse segmento especificamente? Assim, como foi esse começo? Isso começou no Grupo Batistella até por necessidade. O Grupo Batistella tem 70 anos, então dizer, lá atrás, era uma das coisas que o Grupo Batistella tinha madeireira, né? Daí madeireira você precisava ter transporte, daí não tinha quem transportava. Começou a comprar caminhão, aí ali a pouco teve uma concessionária Scania, e aí foi indo e as coisas foram crescendo por uma necessidade de transporte de madeira, foi crescendo e ia precisando comprar caminhão, comprava Scania na época, e aí foi indo, ali a pouco conseguiu uma concessionária que era basicamente para vender caminhão para ela mesmo. E aí foi isso na raiz do grupo, começou e foi crescendo, as concessionárias, o transporte foram crescendo e tal, até que o transporte começou a ficar significativo e passou a ser uma empresa separada, antes que era um setor dentro de uma empresa, ficou uma empresa com CNPJ dentro. Né? Saiu e foi fazer carreira trabalhando para outros clientes da vida própria. Tem que dar resultado e mostrar para prestar conta depois. Né? E a BBM até hoje carrega esse DNA de transporte. Tem uma parte que faz o transporte de madeira ainda, né, Marcos? Tem. Hoje é um dos fortes trabalhos. É a parte florestal. Transporte de madeira florestal, de levar das florestas para as fábricas de papel Paraná, Sul. Tem mais algumas outras unidades nessas duas regiões aí. Mas é muito forte. Quer dizer, a gente fala muito pé no barro, né? A gente conhece a operação, vai lá, conhece, não é aquele projeto que você faz dentro do escritório e depois manda lá para a operação, a gente conhece a operação. Então, isso a gente sempre teve esse jeito de trabalhar, né? E em função dos aprendizados que a gente teve com os mais velhos, né? Dizer, pé no barro e vamos lá conhecer, ver para poder fazer melhor, né? E essa história da BBM, desde quando vocês fundaram lá, até a chegada do fundo Stratos, como que foi essa jornada, Marcos? Bom, essa jornada, nós chegou uma época que o grupo, ele tinha crescido tanto em outras coisas, outros mercados, que o transporte ficou pequeno, então aí eles não tinham muito interesse, era uma coisa muito pequena para dentro do grupo, né? Aí nós negociamos com o grupo e saímos da parte executiva do grupo e compramos a transportadora. E fomos trabalhar com o transporte e tocar transporte. E a gente pensando que, esse troço é o que nós temos que fazer crescer isso, né? E começamos a trabalhar, a gente já conhecia bastante anos nesse segmento de transporte, então cheio de ideias. Fomos para o mundo, né? Daí começamos a crescer, até que daqui a pouco nós já estávamos nos preparando para ter um investidor na empresa, ou ter um investidor ou a gente entrar na bolsa, né? E a gente começou a fazer todo o básico, né? Ter um conselho, tem uma parte de governança,
ter auditoria na empresa, por essas grandes aí, as Big Four aí que eles têm aí como é que elas chamam? PwC, KPMG. Esses KPMG, essas empresas aí. E começaram a fazer esse trabalho para nós, e aí, ali a pouco, porque nós queríamos ir para uma bolsa para buscar dinheiro para crescer mais rápido, né? Porque o teu limitador é dinheiro para você poder investir, né? Sim. Então, e aí, nesse meio de caminho, apareceu um fundo querendo investir no segmento e pega uma empresa que estava um tamanho... Dizer, hoje a gente fala pequena, né? Mas era um tamanho bastante grande, já não era uma empresa pequena. E aí eles vieram, fizeram uma proposta e entraram daí de sócio na empresa. E aí entrou mais dinheiro, a gente conseguiu ter um crescimento mais rápido, né? Dizer, nos últimos, faz 5 anos isso. Isso aí a gente cresceu 5 vezes praticamente. Tá. Então se era para acelerar, acelerou mesmo. Não, acelerou mesmo. Dizer, foi um troço maluco, né? De coisa. A gente ficava até assustado, né, com essa velocidade do crescimento, né? Acho que, cara, é muito... Nós saímos de 700 funcionários para quase 6 mil funcionários. Então você começa a ver, os números começam te assusta, né? Para quem vinha vindo crescendo organicamente, né? Organicamente, é um passo de formiguinha, né? Nós demos umas peitadas também, assim, mas sempre dentro daquilo que a gente conhecia, dentro daquilo que a gente sabia fazer, né? Então a gente foi tocando e foi crescendo, mas chegava um limite que a gente precisava dizer, principalmente nessa área florestal, o investimento é muito grande e é muito pesado, os valores absurdos, né? Dizer, hoje se pega o valor de caminhão aí, que tá hoje aí é milhões e milhões que você precisa investir nessa área. E ali você não pode ser pequenininho também, você tem que ter um diferencial, né? Tem que ter uma operação que seja robusta, que justifique esse investimento também. Ela justifica o investimento, tudo dá. Você trabalhar bem, você também não pode errar, dizer uma vírgula na coisa, porque senão você entra num negativo complicado, né? Então a gente tem que investir muito em gente, né? Cuidar muito da parte de manutenção, de segurança. Tem que fazer todo um trabalho que às vezes é um pouco diferente de quem trabalha no rodoviário, né? Um pouco não, é bem diferente do que quem está no rodoviário, porque é um troço mais pesado, é mais forte a coisa ali. Não, mas é divertido, não assusta. E Marcos, tinha... antes da BBM, poucas empresas estavam falando de consolidação no transporte rodoviário, né? Tinha Júlio Simões falando, poucas empresas, né? Você vê... Agora tinha as empresas que entraram na bolsa e tem as empresas que começaram a comprar pequenas ou empresas mais estratégicas e coisas, e começaram a crescer. Dizer, pelo menos a gente não via muito isso acontecendo, né? Começou mais forte depois, né? E você, na tua história, com esse crescimento orgânico, o pé no barro, como se disse ali, como que foi conviver com esse ambiente de crescimento inorgânico também? Eu imagino que tenha bastante desafio, né, junto disso. Tem. Ok. Foi assim, dizer, o que a gente pode dizer? Você, a hora que adquire uma outra empresa, você traz o lado da cultura dessa empresa, né? Principalmente aqui no Brasil, a grande maioria das empresas, se não todas ou quase todas, elas são empresas familiares, né? A gente fala muitas vezes é aquele carreteiro que deu certo, né? Sim. O cara comprou um caminhão, foi indo e fez uma empresa muito grande. Então isso é o segmento nosso, assim. Aí a pouco daí até para você comprar alguém, essa pessoa ele vender aquilo que ele fez, é difícil dar preço daí, né? Tá tirando um pedaço dele, né? Então, mas aí a pouco ele vê que é o problema de sucessão, que é um problema muito sério que nós temos nessas empresas, que o pai trabalhou que nem um louco, né? Os tios juntos, às vezes o pessoal trabalharam muito,
E os filhos viram aquele troço maluco lá, acho que, cara, eu não quero esse troço para mim, não, pô. Mas ele quer usufruir aquilo que o pai fez, né? Isso ele não abre mão, né? Sim. Mas aí o que aconteceu, que a gente foi pegando algumas empresas que tinham um problema de sucessão até, que eles já não sabiam dizer, pô, o que eu vou fazer com essa empresa? Não, eu vou ter que vender ela para alguém, porque dizer, vai ser difícil, mas vou ter que vender para alguém. Então começou a aparecer algumas empresas, segmentos diferentes do que nós trabalhávamos, e que a gente queria fechar todo um pacote, dizer, fazer toda a logística, dizer, de porta a porta, né, de ponta a ponta, e dizer que nós fazemos, dizer, cortamos a árvore, derrubamos a árvore, carregamos no caminhão, transportamos, vira papel, transporta rodoviário, e depois vai lá, pega a embalagem e assim vai, né, fazendo todo o pacote. Então a gente conseguiu fazer esse fechamento total, e eu acho que esse é o grande consolidador aí, eu acho, quer dizer, muito acho que em função das empresas saírem do mercado por falta de sucessor. E as empresas estão indo para o mercado trazendo profissionais do mercado para tocar as empresas também, né? E tem muita gente boa aí no mercado, estão trazendo, e o cara daí alguns estão fazendo isso sem vender a empresa. Né? Dizer, não tem que colocar família necessariamente, né? Você tem que dizer, deixa o herdeiro lá, não é o sucessor, né? Necessariamente não é o sucessor. Então deixa o cara lá quieto e fica lá rendendo, vão colocar pessoas profissionais do mercado para tocar, né? Sim. Então eu acho que isso está acontecendo, mas nesse bolo todo já teve muita consolidação, acho ainda. Perfeito. E como que você vê a BBM nos próximos passos, Marcos? Agora esse ano a gente deu uma acomodada um pouco para ver o que estava acontecendo no ano da eleição, essas coisas todas, a gente não fica na dúvida o que vai acontecer, que eu acho que tem muita gente que deu uma segurada, né? Porque fica naquela medo, às vezes até de investimento, e aí juro alto, inflação, essas coisas todas, então tem que dar uma segurada, mas não paramos de crescer, não fizemos aquisição esse ano, mas tivemos crescimento, vamos ter um crescimento bem interessante ainda esse ano, né, com o resultado. Tivemos os problemas aí do ano passado para esse ano, os problemas de um dos maiores custos nossos, que é combustível, que subiu bastante, mas dizer, a gente chama a cesta nossa de inflação do transporte, não foi só combustível, né? Dizer, pega um caminhão hoje, aí os caras falando em 900 mil, 1 milhão, assim, como se nada tivesse acontecendo. Pois né? é. Um ano atrás a gente falava em 600 mil. Né? Esse reajuste foi gigante. Né? Então, essa é a cesta que a gente fala. Né? A cesta não é só o combustível. Combustível todo mundo sabe aí que dá notícia, né? Mas o preço do veículo, da peças, pneu, mão de obra. Né? Então, isso aí pegou bastante. Aí. Então, a gente foi ajustando, acertando, corrigindo os valores das tarifas para poder dar né? Empresa ficar sustentável, né? E aí a gente vê o que vai acontecer agora com a mudança do governo, mas eu acredito que o Brasil é difícil de segurar, né? É um país interessante, que a gente já passou por tantas crises, dá umas paradas, mas eu não acredito que a gente vai ter muito problema nessa transição, porque não tem como segurar essa economia nossa aqui. Sim, muita oportunidade, né? Muita. Setor, né? Não, faz. O agronegócio tocando, o agronegócio puxa todo mundo, né? Ele puxa todos junto, né? Esse eu acho que é a grande negócio. No caso, assim, sobre operadores logísticos especificamente, a gente, né, vê as empresas buscando isso até como uma estratégia de negócio. E a BBM já tem isso bem consolidado, esse plano, né? O que você acha que as empresas precisam olhar, as empresas que querem se tornar um operador logístico? Aí eu sou eu tenho um viés como eu sempre trabalhei na operação, eu sempre vi muito o lado de qualificação de gente, você usar tecnologia e gente qualificada, né? Esse é o grande mote da coisa, eu acho, né? E acredito muito nisso, né? Dizer, a gente quando começou com a KMM, há quantos anos atrás? Faz bastante tempo, né? Nem é bom lembrar, né? Quer dizer, ali quando eu vi uma apresentação de vocês, né? Eu acho que, cara, é isso que eu preciso na empresa, né? Dizer, pô, a gente coloca lá rastreador e aqueles troços todos.
Para que serve aquilo? Não serve para nada, né? Colocava porque a seguradora pressionava a gente que tinha que ter, senão você tinha um problema de tarifa de custo de seguro está mais alto. Eu acho que, bom, já que está ali, o mal é inevitável, vai ter que colocar, vamos tentar tirar proveito. Aí apareceu você, acho que, pô, está aí o cara, né? E ainda integrando várias tecnologias já na época, né? A gente usava, nós sempre usamos 3 tecnologias, ficávamos com três empresas, era o limite que eu não gostava muito de colocar muita tecnologia também, que virava uma loucura, né? Então fazia sempre o máximo 3, e todas elas estavam já com vocês, já, pô, deu certinho a parceria, e aí a gente começou a cuidar daquilo que a gente cuidava, sabia do caminhão quando ele saía, e só quando ele chegava no destino, né? Se acontecia alguma coisa no meio do caminho, a gente não ficava sabendo se o motorista ligasse, né? Um telefone público, quando achava, né? Funcionando, ligava a cobrar, né? E aí a gente começou a saber. Aí tinha uma das empresas aí que falava que não, você sabe onde está o caminhão a cada 5 segundos. Eu acho que, pô, eu ficava às vezes dias sem saber onde está o caminhão. Se levar meia hora para eu saber onde está o caminhão, tá ótimo. Tá bom demais já. Então, e hoje você não vive mais sem esse controle, né? Eu acho que quem não tem isso não está morto, né? Eu acho que não, ele tem que ter um sistema para poder fazer esse gerenciamento de toda a frota, para poder tirar produtividade, para você poder dar rentabilidade para a tua empresa, senão você está morto, né? Eu acho que essa é aproveitar a tecnologia que tem e usar ela para o lado de você melhorar esse lado da logística, né? Ser mais eficiente. E treinar a gente, né? Preparar as pessoas para saber usar isso aí, né? Sim. Que esse é um ponto que, inclusive, não é unanimidade no setor, né? Aí, falando desse setor, Marcos, hoje você tem uma atuação como presidente do Sindicato das Transportadoras do Paraná. Primeiro, da onde que sobrou tempo para virar presidente do sindicato? E como que é essa atuação? Qual que é o teu desafio nessa gestão? Que eu entrei como presidente do sindicato, foi uma loucura. Foi o ano que o fundo entrou na BBM, mas nós estávamos numa loucura lá, e eu com a área operacional, atendendo toda ela, então eu ficava com uma correria muito grande. Eu aparecia muito pouco lá no sindicato, era a cada 15 dias, às vezes conseguia ir uma vez por semana, meio-dia, dar uma passadinha lá, mas não fiz praticamente nada. Aí, com a entrada do fundo, acho que os executivos, os sócios não vão ser mais executivos nas empresas, nós vamos contratar. Essa é a regra. Aceita, se não aceitar, não tem problema nenhum, eles também não entravam. Aceitamos, né, e aí me deu mais tempo para eu trabalhar com o sindicato. E aí a gente comecei a trabalhar, você para dizer, 3, 4 dias da semana eu estava lá dentro, né, pô. Passava o dia inteiro lá dentro entendendo aquilo lá. Aí você passa até hoje, nós temos lá 550 associados e eu tenho 550 patrão, né? Cara, tá fácil. Não é uma loucura, né? Você dá satisfação para um já é difícil, agora tu imagina 550. Todo mundo acha que você tem que resolver o problema dele, pô. Então, e você tem que pensar no coletivo, aquela coisa toda. E como eu sempre vim da área operacional e sempre acreditei que as pessoas têm que estar qualificadas para assumirem, para poder tirar proveito daquilo que você tem na mão, né? E principalmente dos últimos 7, 8 anos para cá, que é as tecnologias que entraram nos caminhões, né? Que cada ano é mais, né? Tecnologia. A tecnologia ela tem que ser usada para a gente poder tirar proveito a nível de ganhos com ela em função dos próprios custos, né? Eu estava falando, dizer que você você entregar um veículo teu, não, seja que marca que for de carro, aí 200, 300 mil reais, tu não entrega para um motorista teu. Mas você entrega um caminhão que custa 800, 900 mil, mais o equipamento que custa mais 250, 300 mil. Aí já foi para 1 milhão e pouco, mais uma mercadoria que coloca em cima de mais 1 milhão e tanto. Então você entrega, 2 milhões, 3 milhões na mão do motorista e não dá um treinamento para ele, pô. Né? Então acho que vai dar certo. Ainda. Não, e aí quer que dê certo, pô. Daí tem acidentes que eu falo muito, outro dia eu parei para dar uma refletida nisso, né? O porquê que eu tenho
mania de querer treinamento para os caras. Aí eu estava na estrada, até você vem na estrada, vem pensando, vem olhando caminhões para lá e para cá. Eu digo, cara, se aquele cara que está vindo de meu encontro, ele não souber operar direito, ali a pouco esse cara pode me matar, pô. Né? Se ele não tiver responsabilidade, não der treinamento para ele. Então, ali a pouco a vítima pode ser eu, pô. Né? Então, vamos fazer, cada um fazer a sua parte, né? Um pouquinho. Aí, quem sabe, a gente tem uma condição mais segura nas estradas, né? Eu acho que essa é a... O sindicato, ele tem a intenção de conscientizar sobre isso, de falar com os empresários sobre isso? Olha, desde que eu entrei, eu só falo isso, né? Dizer, a matéria principal minha lá dentro é segurança, treinamento. Tanto que nós montamos, esse ano, nós montamos uma carreta Sider, até que a gente fez, colocamos um lastro, uma carga de lastro, e a gente faz treinamento, estamos fazendo, como é que se diz, formando o motorista, né? Porque todo mundo reclama que não tem motorista, né? E o pouco que tem é ruim, mas ninguém dá treinamento. Então nós estamos formando o motorista para os associados nossos, colocando motorista, estamos pegando já motorista semi-pronto, de motorista de truque, né? E formando ele para ser motorista de carreta, né? Sim. O ano que vem nós queremos pegar o motorista de van, de carros menores, para fazer ele virar motorista de truque, que na sequência ele vai ser o motorista de carreta. E essa condição, já tem várias empresas, esse ano a gente já formou quase 100 motoristas nessa condição, e totalmente de graça tanto para o candidato quanto para a empresa, não estamos cobrando nada de ninguém, né? E está dando um ótimo resultado, pessoas estão seguindo, e aí esses empresários que estão fazendo parte desse pacote, eles estão entendendo, né, o que vale a pena ele ter. Esse motorista é diferente daquele motorista que ele tinha. Sente a diferença na operação, né? Mesmo o cara sendo novo, né, mas ele sente a vontade que o cara tem de aprender, de querer estudar, de querer ter de aprendizado. Não é aquele lá, acho que, pô, eu estou há 30 anos nesse mercado, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, vocês não têm o que me ensinarem, né? Esse é o pior cara que tem, né? Quando ele diz que não tem mais nada para aprender, esse cara é o cara com problema. E Marcos, falando nisso, né? A gente está há tempo nesse mercado do transporte rodoviário. A impressão que dá é que todo mundo se conversa e tá junto na hora de fazer festa e tudo mais, tomar chopp no sindicato, mas na hora de fazer negócio o pessoal ainda é meio travado, né? Tem uma desconfiança muito grande, né? Dizer, se é um setor que eu acho que nunca vai ter cartel, é esse, viu? Porque na frente todo mundo conversa, fala que vai fazer, que vai procurar seguir as regras, vai controlar a parte de jornada de motorista, vai fazer tudo direitinho, vai pagar tudo aquilo que está dentro da convenção coletiva de trabalho, vai pagar para o funcionário, vai controlar toda essa parte, porque quem faz aquilo que é o que está dentro da lei, ele tem um custo maior, não tenha dúvida, né? Então, e tem aqueles caras que não fazem isso, eu vou ganhar dinheiro, enquanto esses caras fazem isso, eu vou ganhar dinheiro, né? Mas ele cria um passivo, né? Uma série de coisas que na frente, se ele for somar, vai ver que não valeu a pena isso aí, né? Mas a impressão que dá é que de um tempo para cá isso vem melhorando, né? Vem, eu acho que é o que nós precisamos, eu acho que até pela dificuldade de arrumar pessoas para trabalhar com esses caminhões, com essa tecnologia que tem aí. Então o pessoal está vendo que não tem saída, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? E eu sinto lá no SETSEPAR lá que o pessoal tem nos procurado mais, né? A gente, claro que também a gente não está esperando que as pessoas venham, nós estamos indo atrás também, fazendo palestras, treinamentos e coisas nas unidades nossas, da Curitiba, Londrina, em outras cidades que a gente é da base do SETSEPAR, para poder passar isso, para despertar esse lado deles, de que, cara, vale a pena você fazer isso aqui. Faz um teste para você ver se não vale a pena. Eu faço lá, treino o cara, acho que eu vou treinar um cara e depois você compara com os teus números. Não precisa me contar para mim o que é. Mas ele continua daí fazendo treinamento. É sinal que deu certo. Que deu certo, que deu resultado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que nós temos que aprender a usar as tecnologias que tem aí. A gente, no início, eu lembro da KMM, nós sofremos muito, né, para
entender aquilo lá, acho como é que fazia a movimentação do caminhão, aquelas coisas todas, né? Formar gente para entender. Tanto que nós fazemos o curso lá até para o cara que acho que ele preciso fazer um curso para, senão não arrumar emprego para o transporte, eu tenho que aprender a usar o KMM, porque senão eu não arrumo emprego. Eu digo, pô, mas tá desse jeito. E aí nós fizemos junto com vocês, né, já foi feito alguns cursos lá de treinamento para ser operadores do sistema da KMM. Né? Então é interessante dizer, pelo próprio mercado que a KMM já tem hoje, e pelo que o pessoal tá vindo, que está usando esses números lá, né? Então acho que esse é o legal da coisa. Eu acho que esse não tem saída. Eu acho. E Marcos, para a gente fechar o nosso papo aqui, do teu começo lá no transporte rodoviário para hoje, o que mudou? Cara, mudou muita coisa, né? Você pensar, tem algumas coisas que não mudaram, que continuam as mesmas, né? Às vezes aquele pessoal mais antigo, às vezes fazendo as coisas do mesmo jeito e reclamando que não dá resultados. Que bom, se você não mudar a maneira de ser, né? Nós temos a gente pensar hoje, a gente vem aqui dizer numa feira dessa aqui, dizer a quantidade de equipamentos diferentes que tem, né? E com mais tecnologia em cima para você poder ter melhorias. Eu lembro há 30 anos atrás, quando nós começamos a usar o Sider, fomos a primeira empresa a usar Sider no Brasil, o pessoal, o que é isso aí? Como é que funciona? Nós fomos aprender também, né? Sim. Mas eu tinha na cabeça que, cara, se isso aí tem 50 anos que usa carga seca, sempre daquele mesmo jeito, alguma coisa está errada, né? Porque as coisas têm que ter evoluído, tem que ter uma evolução. Aí eu fui atrás, não tinha a internet que a gente tem hoje aí para você procurar saber, né, ver o que o mundo estava fazendo. A gente não ia em feiras fora do Brasil, né? Então aí começou a despertar, nós começamos a fazer esse tipo de coisa e eu acho que mudou eu acho que hoje as pessoas estão procurando otimizar os equipamentos para mais acesso à informação, mais tecnologia, mudou tudo. Mudou, e eu acho que aquele que ficar para trás disso não alcança mais depois, né? Sim. Eu acho que nós temos que dizer, a principal mão de obra que nós temos dentro das empresas de logística, né? Dizer, o motorista e o pessoal de armazém, né? Que apesar de ter toda a parte aquela de tecnologia, de leitores e coisa, sim, mas tem a pessoa que tem que pegar um leitor para passar na caixa, para ler um código de barras. Então essas pessoas têm que ser treinadas, têm que ser preparadas para isso, né? Senão não adianta. Eu acho que essa é a grande mudança. A mentalidade das pessoas está mudando e tem muita gente que vai ficar para trás, né? Algumas já ficaram, né? Sim. E outras vão ficar para trás se não fizerem essas mudanças, não acompanhar essa tecnologia, essa evolução toda. Ela assusta, mas é a realidade, pô. É isso aí o mercado. Se der medo, vai com medo mesmo dele, né, Marcos? Não tem jeito, vai atrás, pô. As empresas que vendem a tecnologia ajudam você a usar ela, porque né, você tem que ajudar, né? Porque sim, daí é uma maneira de você viabilizar o teu negócio também. Eu acho que eu vi ontem o discurso aqui da abertura da Fenatran, Anfávia, Anfir, a própria NTC, o ministro de Tecnologia falando. Quer dizer, o pessoal falando muito em tecnologia que está vindo, mas não fala quem que vai cuidar dessa tecnologia, quem que vai usar essa tecnologia. Eu acho que isso tem em alguns setores que está despertando isso. Algumas empresas fazendo por conta própria, né? Eu acho que como entidade sindical, eu acho do lado patronal, porque do laboral eu não acredito, eu acho que não tem ninguém. E do lado laboral, do patronal, acho que é o SETSEPAR, nesse estilo. E tem gente copiando, né? A coisa que eu mais quero que copiem, e melhore aquilo que a gente está fazendo. Inspire, né? Que é uma maneira de você colocar mais gente qualificada no mercado, né? Perder aquele medo. Não pode ter aquele medo, acho que eu vou treinar e vou perder eles. Que, pô, enquanto você não treinar, ele vai ficar ruim trabalhando para você, pô. Eu acho que é essa mudança, acho que essa é a grande mudança, tirando o lado de beleza dos caminhões, que estão maravilhosos aí, coisa, do conforto que ele tem, tudo. Né? Eu acho que a gente tem que mudar as pessoas para a gente poder acompanhar esse lado aí. Beleza, Marcos. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo.
pelas histórias aqui, né, Cristiano? A gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas conversando, porque história aparentemente é o que não falta, né? Não, história tem bastante. Isso tem, cara, começar a contar as histórias que a gente passou por aí, que a gente viu, vê, coisa. É interessante, né? Quando você encontra as pessoas, dá uma relembrada. Eu gosto de vir aqui na feira porque você encontra pessoas já de muito tempo que você conhece e tal, e você dá uma relembrada no passado e tal. Pô, tem história bem legal aí, pô. Bom demais. Muito obrigado, Marcos, pela participação aqui com a gente. Obrigado ao Léo pela condução. E é isso. Mundo Logística, diretamente da Fenatran.